As ligações metálicas são as ligações que ocorrem entre os metais. Vamos relembrar que na tabela periódica os metais são os elementos que têm como principal característica a doação de elétrons. Então, como é possível que dois elementos que têm tendência de doar possam se ligar um ao outro e formar novas substâncias? Você vai aprender nessa aula. As ligações metálicas formam substâncias conhecidas como ligas metálicas. Vamos relembrar que as ligações iônicas formam compostos iônicos. As ligações covalentes formam compostos moleculares e as ligações metálicas formam as ligas metálicas. Na ligação covalente iônica, é comum a gente ver as substâncias que foram formadas por meio de fórmulas. Por exemplo, um composto iônico, sal de cozinha, tem fórmula NaCl. Um composto molecular, água, tem fórmula H2O. Mas nas ligas metálicas isso é diferente. Isso porque a gente não representa as ligas metálicas por meio de fórmulas químicas, mas sim por meio da percentagem em massa de cada metal presente ali para formar a liga. São exemplos de ligas metálicas muito comuns no nosso cotidiano. O bronze, que é uma mistura dos metais cobre e estanho em 90% e 10% respectivamente. O aço, que é uma mistura de ferro, 98,5%, mais carbono, silício e fósforo. Esses três últimos elementos aqui são elementos não metálicos e eles foram incorporados ao ferro para evitar que o ferro, um metal, seja enferrujado. A principal diferença entre o ferro e o aço é que o ferro é muito suscetível à oxidação do oxigênio, enferruja muito rápido. Quando você incorpora esses não metais no ferro, mesmo em pequena quantidade, eles vão evitar que o ferro enferruje e oxide mais rápido. Por isso o aço é muito mais durável do que o ferro puro. A gente pode perceber então que as ligas metálicas são feitas majoritariamente de metais. Então pode aparecer ali alguns elementos não metálicos, mas a quantidade deles vão ser muito pequena. A porcentagem deles vai ser menor do que a porcentagem dos metais. Outro exemplo de liga metálica muito comum no nosso dia a dia é o ouro 18 quilates. Também pode entrar aqui nesse exemplo o ouro 24 quilates. Esses dois exemplos são uma mistura de ouro, prata e cobre. Quanto maior o quilate da joia que você compra, maior é a quantidade de ouro presente ali. Nenhuma joia vai ter ouro 100%. Isso porque o ouro 100% é muito maleável e não é adequado para a produção de joias. A gente pode perceber que o anel, o brinco, o colar feito de ouro 100% vai ser muito maleável, ele vai dobrar muito fácil, descaracterizando aquela joia. Então, se adiciona prata e cobre ali para formar um ouro mais resistente. E é daí que surgem as joias de 18, 24 quilates. Podemos afirmar então que as ligas metálicas são feitas majoritariamente por metais. Existe a possibilidade de aparecer ali não metais, como é o caso da liga de aço. As ligações metálicas não obedecem à regra do octeto, aquela que a gente se orientou para entender as ligações iônicas e covalentes. A teoria que explica a formação das ligações metálicas é conhecida como teoria do mar de elétrons. Na teoria do mar de elétrons, átomos do metal doam os seus elétrons que ficam entre os átomos. Então, como os metais têm características de doar, vão doar os seus elétrons da camada de valência e esses seus elétrons da camada de valência vão ficar aqui entre os metais. Esses elétrons vão ter livre circulação entre os átomos. Então, além de manter os átomos unidos,
para formar as ligas, eles também vão ter livre circulação entre os átomos na liga. Por isso que é chamado de teoria do mar de elétrons. Aqui os elétrons se comportam como onda, eles ficam passeando por entre os átomos. E isso traz uma característica muito importante para as ligas metálicas, que é a possibilidade de fornecer materiais que sejam condutores de eletricidade e de calor. Por conta desse movimento de elétrons, as ligas metálicas vão ser ótimas condutoras de eletricidade e calor. O aço inox, a solda e as moedas também são outros exemplos de ligas metálicas. O aço inox é formado por meio da mistura do aço com níquel e crômio. A solda é uma mistura de chumbo e estanho. E a maioria das moedas que a gente conhece é resultante de uma mistura de cobre e níquel.